Primeira epístola de Pedro, a primeira epístola de São Pedro, o capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 9 e também do verso 10. A primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 9 e o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos mais uma vez. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha, meu Redentor, é o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos caminhando na série Peregrinos e Exilados, o Povo de Deus, a epístola de 1 Pedro. E domingo passado tivemos a presença do reverendo Carlos Henrique falando no trecho anterior que precede a nossa leitura de hoje. E Pedro apresenta um propósito bem claro no capítulo 2, o verso 4 e 5, dizendo o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro, então, aqui introduz um propósito geral na sua epístola quanto à igreja a qual ele está escrevendo. Como nós temos visto desde o capítulo 1, verso 1, Pedro deseja encorajar seus leitores a testemunharem sobre a verdadeira graça de Deus. Então, o que Pedro deseja, no primeiro momento, é que a epístola incentive a igreja a falar sobre a verdadeira graça de Deus. E no segundo momento, ele fala sobre o sofrimento dos cristãos perseguidos. Esse é um outro tema presente na epístola. Então, dois assuntos. Primeiro, motivar os cristãos a testemunharem. Em segundo, confortá-los diante das perseguições. Nós vimos então o primeiro ponto, dividindo a epístola, a necessidade de santidade, verso 13 até o verso 16 do capítulo 1. Depois nós vimos a importância da reverência no que diz respeito à salvação, capítulo 1, verso 17 ao verso 21. Depois nós vimos o amor fraternal, capítulo 1, verso 22 até o capítulo 2, o verso 3. E agora o sacerdócio cristão, o serviço cristão, a partir do verso 4 do capítulo 2 até o verso 10, que é onde hoje vamos encerrar este trecho. E depois vamos dar início ao proceder social do cristão em meio à sociedade, do verso 11 do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 12. Mas, pensando em termos da epístola, Pedro ele fala agora sobre o nosso sentido de sermos cristãos. Por que somos cristãos? Porque um dia nós decidimos ir à igreja. Será que é isso que dá sentido ao cristianismo? É porque eu precisava de uma religião para os filhos. Eu já ouvi isso. Há quem diga assim: a gente precisa ter uma religião por causa dos nossos filhos. Então, o sentido de ser cristão é cobrir uma lacuna religiosa no lar, ou para arrumar princípios éticos e morais. O que eu devo pensar sobre determinados assuntos éticos e morais? Então, às vezes, o cristianismo se torna um lugar onde ele vai buscar conhecimento moral, ético, para preencher as lacunas éticas e morais de sua vida. Mas o que significa, de fato, ser cristão? O que dá sentido ao cristianismo? O que dá norte? Por que existimos? Pedro usa várias imagens para apontar essa verdade. Por que existimos como cristãos? Por que a igreja existe? Bom, primeiro, nós fomos
feitos. Olha o que diz o verso 9, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia que Pedro apresenta no início, que nós fomos feitos, Ele nos fez, toda essa lista aqui, Deus tem realizado essa obra em nossas vidas. Pedro então ele faz um contraste entre os crentes e incrédulos. O verso 8 termina dizendo assim: e pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Daí quando ele inicia o versículo 9, ele começa dizendo: vós, porém... Então Pedro está dizendo assim, agora eu quero mostrar para vocês um contraste. O outro grupo é desobediente. O outro grupo foi chamado para ser pedra de tropeço. Vós, porém, sois. Vocês são feitos. O que vocês são? O que diferencia vocês dos incrédulos? Primeiro contraste é: sois raça eleita. Deus elege o seu povo, em contraste com uma raça maligna. Olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 8 do seu livro, verso 3. Jeremias, capítulo 8, o verso 3. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dissipei, diz o Senhor dos exércitos. Então uma raça má, uma raça maligna, de gente malvada. E em Pedro ele diz: vocês são raça, mas que raça? Eleita. Deus nos elegeu. A eleição pressupõe escolha. Você deve escolher um. Você não consegue, por exemplo, ir às urnas em eleição e votar em todos os números e todos os candidatos a receberem um voto seu. Isso é impossível. Ou você escolhe um em detrimento de todos os outros, mas não tem como escolher todos. A ideia é: tem um grupo separado. E Pedro começa a dizer, então, vocês são uma raça eleita. Vocês foram eleitos. Em quê? O fato de ser belos? Não, porque nem todo mundo aqui é bonito igual a mim. Vocês concordam? O João queria, mas o coitado do João, aquele porte físico desavantajado dele ali, não chega nem perto, né? O Lúcio também não consegue, Lúcio. Então não é beleza, né? Será que é porque é alto? O Felipe que o diga, né? Talvez o Maurício, né? Ou você, Ralf? Só os altos entram no céu? Não há acepção de pessoas. Alto, baixo, bonito, feio, magro, gordo, novo, idoso, todos eleitos entrarão no céu. Deus elege gente de todo tipo, de todo jeito. Não há uma característica específica que faça com que ele seja eleito. A Bíblia não diz, e nós não sabemos, mas na sua onisciência, no seu conhecimento pleno, Deus decidiu escolher alguns, e nós não sabemos como nem porquê, mas Ele escolhe. A primeira característica é que fomos escolhidos. Eu fico vendo como os candidatos se alegram quando concorrem em eleições e ganham o pleito. Uma grande alegria toma quando eles vão à rua festejar. Então o primeiro motivo que Pedro apresenta é: vocês são uma raça eleita. Deus escolheu, Deus votou em vocês por algum motivo que nos é oculto, para que vocês fossem povo dele. Então ele começa dizendo: vocês foram feitos raça eleita. Esse é o primeiro contraste que ele faz com os incrédulos. Um segundo contraste que ele apresenta ainda no verso 9: sois sacerdócio real. O sacerdote devia ser santo para exercer sua função. E ainda é acrescido aqui o fato que temos um rei. Então tem duas coisas que Pedro está dizendo aqui. A primeira é que a pessoa é chamada por sacerdócio. Há uma ideia muito comum difundida por aí, que esse termo signifique sader, sagrado, e ócio, de não fazer nada. Mas essa palavra não tem origem no latim, ela tem origem no hebraico, lá do Antigo Testamento.
O conceito de sacerdote no hebraico do Antigo Testamento não é aquele que fica no hóstia sagrado, mas é aquele que desenvolve uma função que era muito desejada. O sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos. O sacerdote, ele não podia se casar com uma mulher que tivesse sido repudiada. O sacerdote não podia se vestir como os demais. Ele tinha um ofício específico: ir à presença de Deus representando o povo. Hoje o nosso sacerdote é Cristo. Leia o livro de Hebreus, em especial os capítulos 8, 9 e 10, onde ele vai falar sobre o sacerdócio supremo de Cristo. Então agora nós já não somos sacerdotes, nós, no sentido pleno da palavra, mas como imitadores de Cristo, como cristãos, exercemos um sacerdócio, baseado em quem? Em um rei. Nós temos um rei, e é a ele que servimos. O sacerdote, ele ungia o rei. O sacerdote, ele era o responsável por colocar o rei na sua posição. Então muitos sacerdotes serviram para entronizar os reis. Como sacerdotes, nós somos chamados para uma vida santa, a fim de que o Rei dos Reis seja entronizado por meio de nossa vida. Então, o sacerdócio real que Pedro fala aqui é esse serviço do crente em santidade, servindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro contraste, o terceiro contraste, é que sois nação santa. O que é uma nação? Será que a língua ou os costumes fazem uma nação? Os elementos território, língua, religião, costumes e tradição, por si sós, não constituem o caráter de uma nação. O elemento dominante deve ser a convicção de um viver coletivo. É quando a população se sente constituindo um organismo ou um agrupamento distinto de qualquer outro, com vida própria, interesses especiais e necessidades. Isso é uma definição lá do site significados.com.br. Eu gostei muito dessa definição. A nação não é definida por uma língua, porque no Brasil nós temos muitas línguas, não temos? Muitas etnias, muitos costumes, muitas práticas que diferem de região para região. Não é isso que faz a nação. A nação é um sentimento próprio que nos identifica, que nos faz um único organismo, com um único objetivo. Há momentos em que a nação se torna um. Por exemplo, na Copa do Mundo. Caem as barreiras, de flamenguistas e vascaínos, flamenguistas e atleticanos, flamenguistas e torcedores... Não, Fluminense não vale porque está indo no tribunal. Mas não há mais barreiras, vocês concordam? Todo mundo veste a mesma camisa, faz o mesmo grito, torce pelo mesmo time. Se alguém torcer pela Argentina, ai, ai, ai. Vocês concordam? A nação é aquela que tem um propósito. Então quando Pedro diz assim, vocês são... Então ele está instituindo. E o que Pedro está dizendo? No verso 9, que nós somos nação santa, nação separada. Então nós nos separamos do mundo e passamos a viver de forma distinta. Outro contraste é: sois povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante o que Pedro fala aqui. Nós somos uma propriedade, mas não só uma propriedade, não só aquele domínio de direito, é exclusivo. É uma propriedade de exclusividade. É por isso que é exigido que Deus tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu pensei em fazer uma perguntinha rápida, um jogo de pergunta e resposta com vocês e apontar alguns aqui para ver as respostas. Se acontecer isso, quem vem primeiro? Deus ou a televisão, Se pegar fogo, o cara corre logo com a televisão nas costas, Então dia de culto. Você tem um jantar na família ou culto, Quem não deixar pai, irmão e irmãos me seguindo é digno de mim. Calma aí, pastor, o senhor está me apertando, então não vamos fazer isso não. Mas o que ele fala é dessa propriedade. Deus adquiriu alguém para si. E essa propriedade, diz ele, é exclusiva. Eu tenho ouvido isso muito recentemente. O desejo de pescar. Não, tem uma chácara lá, mas lá é só para quem é sócio.
Como assim? É porque meu pai comprou com fulano e só pode usar se um deles estiver presente. Senão é exclusivo deles, ninguém pode ir sozinho. A ideia é que há ciúme, há zelo, há cuidado. Então Deus está fazendo isso. Deus está elegendo um povo para si, Deus está chamando um sacerdócio para si, e Ele denomina de povo de propriedade exclusiva. Deus tem tomado para si o seu próprio povo. Olha o que diz o profeta Malaquias, capítulo 3, verso 17. Profeta Malaquias, capítulo 3, o verso 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Eles serão para mim particular tesouro. Olha que expressão maravilhosa. O povo de Deus é um tesouro particular, não é dividido, não é compartilhado com os outros. Vocês devem saber que uma parte do tesouro real do reino da Inglaterra está exposto em museu. Você pode ver a coroa, você pode ver algumas joias da rainha, mas tem coisa que é de uso particular dela, que só ela usa, não está exposto para o público em museu. Ninguém pode ver, ninguém pode participar daquilo que é belo, é dela. Então o que ele diz assim, tem um tesouro que é meu, é particular, eu não vou dividi-lo com ninguém, e é esse meu povo, minha propriedade exclusiva, diz o Senhor. Tito capítulo 2, o verso 14, Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2, o verso de número 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha, a obra de Cristo, diz o apóstolo Paulo, serve para remir de toda iniquidade e para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Deus está chamando então um povo para ser de fato propriedade exclusiva. Bom, em segundo lugar, então, devemos entender por que fomos feitos, então. Qual o objetivo de termos sido feitos? Se num primeiro momento Pedro declara que fomos feitos, então ele diz o que foi feito na nossa vida, o que aconteceu conosco. Agora Pedro pergunta, por que fomos feitos? O verso 9 ainda diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro declara o porquê fomos feitos: raça, sacerdócio, nação, povo, eleitos, real, santos e propriedade exclusiva. Por quê? Qual é o objetivo disso tudo na nossa vida? Por que Deus nos fez assim? Pedro declara o motivo: proclamardes. É isso que Pedro diz. Vocês foram feitos, tudo isso aí, para proclamardes. Primeira tarefa do cristão é a proclamação. Você foi feito cristão para proclamar. Isaías 43, o verso 20. Profeta Isaías, capítulo 43, verso 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus então diz que tem um povo escolhido. E você foi escolhido, não é para você ser o bambambam, não. Para você ser melhor que todo mundo.
Você foi escolhido para dar louvor ao nome de Deus, para celebrar o nome dEle, para proclamar quem Ele é. A proclamação, diz Pedro, é o principal propósito aqui do cristão. E ainda lá no verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. A fim de, ele está dando propósito. O cristão é chamado para a proclamação, para o anúncio, para anunciar quem é Cristo Jesus. Todos nós somos proclamadores, entenda isso. Não é só tarefa do pastor, não. O pastor tem um ofício: pregar o Evangelho quando a igreja está reunida. Mas a proclamação do Evangelho é tarefa de todos. Mas o que devemos proclamar? O que é que eu vou proclamar, pastor? O que é que eu vou gritar às ruas, às pessoas, nas situações, nas ocasiões do dia a dia? O que eu devo proclamar? Qual é a mensagem que eu devo levar? O que eu vou anunciar aos homens? Pedro diz: as virtudes daquele que nos chamou. Olha de novo o verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vamos proclamar as virtudes. E que virtudes são essas? Que virtudes vamos proclamar? Primeira virtude que Pedro apresenta nesse trecho é que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a primeira coisa que você deve proclamar, que Deus resgatou você das trevas para a maravilhosa luz. É esse testemunho. É por isso que Deus usa homens. Pega homens pecadores que estavam mortos em delitos e pecados, que eram escravos do pecado, que eram escravos e servos, filhos de Satanás, e os transforma, levando-os para o reino da sua maravilhosa luz. Então Ele quer que você proclame essa mensagem, que as pessoas saibam que você foi resgatado das trevas para a luz. Primeira coisa que Pedro diz então é: proclame que houve libertação das trevas e que agora você está na maravilhosa luz de Deus. Uma mensagem que eu acredito que, se for autêntica na sua vida, é maravilhosa. Ter sido transferido das trevas para a luz. É a primeira coisa que você deve proclamar. Você é eleito para isso. Você é sacerdócio real para isso. Você é nação santa para isso. Propriedade exclusiva para isso. Você não foi feito essas coisas para o seu bem-estar, para o seu gozo pessoal, para viver como se nada estivesse acontecendo. A segunda virtude, então, que Pedro apresenta aí, é que nós somos chamados para a filiação. Somos chamados, então, povo de Deus. Olha o que diz o versículo de número 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. O termo aqui, o profeta busca lá em Isaías, é o termo que aparece lá, Lohuama, que significa não meu povo. Então Deus diz assim: vocês não são meu povo, Lohuama. Agora Pedro usa esse mesmo trecho lá do profeta Isaías, cita ele na sua epístola e diz assim: aqueles que eram não meu povo, agora são povo de Deus. É outra coisa que você deve proclamar: que antes você era filho do diabo, do maligno, pertencia a ele, que antes você era escravo do pecado, que antes você vivia no mundo das trevas, mas agora você se tornou povo de Deus. Você é nação santa. Você tem um propósito. Veja, o cristianismo são muitos propósitos. É um propósito: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós agora então estamos em filiação com o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Tendo sido adotados, então agora fazemos parte da família de Deus. É por isso que nos chamamos irmãos e irmãs. Porque temos um Pai comum, a saber, Deus, que nos chamou e agora nós somos o povo dele. É uma imagem muito bela. Se você ler depois o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, você vai ver que essa imagem do povo de Deus é muito forte.
muito forte. Deus chamando para si e fazendo um povo para si, escolhendo um povo para ser seu. E por que fomos feitos então? Terceira virtude apresentada é a misericórdia. Deus, ao nos escolher, nos concede a sua misericórdia. Olha o verso 10, a parte final. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você está vendo? As virtudes que Pedro diz que devem ser proclamadas são essas. E a última que ele coloca agora é a misericórdia. Vamos ver a epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 31. A epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 31. Vocês outrora eram insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O que nós proclamamos é essa mensagem, que agora recebemos misericórdia. Paulo está dizendo que antes vocês não tinham, eram sem misericórdia. Mas agora Deus concedeu misericórdia. Essa mensagem, a mensagem que Pedro nos convida a anunciar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É essa mensagem, Pedro diz, que você tem que proclamar. De um Deus que pela muita misericórdia fez o quê? Nos regenerou, nos deu vida de novo. Estando nós mortos, nossos delitos e pecados, se apiedou o Senhor nosso Deus, santo, 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 em vir até nós e nos dá vida, nos regenera, nos dá vida de novo. Lembra quando nós passamos nesse trecho? Que o melhor entendimento para o termo regenerar aqui é dar vida de novo, nova vida. Então Ele nos dá vida. Essa é a misericórdia de Deus, que estávamos mortos e condenados, e Ele nos perdoa e nos dá vida. A misericórdia aplicada a nossas vidas. Que mensagem maravilhosa! Pedro nos convida. Fomos feitos então para proclamar a misericórdia de Deus, para proclamarmos que agora somos povo de Deus e para proclamarmos que das trevas fomos para a luz maravilhosa de Cristo Jesus. Essa mensagem que o cristianismo deve proclamar. Eu queria que você parasse para pensar, para praticar. Você foi feito por Deus. Vós sois, não como os incrédulos, mas vocês são raça, sacerdócio, nação, povo e propriedade por um único sentido. E que sentido é esse? Por que somos cristãos? Qual é o sentido de ser cristão? Por que nós fomos feitos povo, raça, sacerdócio e propriedade? Para proclamar as virtudes salvadoras de um Deus amoroso. Que significado maravilhoso para o cristianismo. Que sentido mágico é esse que dá a cada dia o empolgar em ser cristão. Que nos ajuda dia após dia a viver um cristianismo vivo, proclamando as virtudes daquele que nos salvou. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido.